Gerenciar as vendas do ramo de saúde e benefícios pode ser mais simples e eficiente com as soluções da Trindade Tecnologia. Administre os processos da sua corretora. Cote os principais produtos do saúde na palma da sua mão. Tenha o controle visual das etapas de vendas. Tome as melhores decisões com relatórios estratégicos. Tudo isso e muito mais, sempre com um suporte técnico especializado. A solução que você precisa para aumentar a produtividade da sua corretora e fechar mais negócios está com a Trindade Tecnologia. Olá, pessoal! Então, a gente está hoje num painel voltado à tecnologia. Aqui a gente conta com dois monstros do mercado, pessoas com mais de 20 anos de carreira, e fazer uma breve apresentação só para vocês entenderem o quilate das pessoas que está participando desse painel hoje. A gente tem o Leonardo Trindade, da Trindade Tecnologia. Ele é detentor hoje de um sistema dos mais robustos do mercado. É um sistema que atende o corretor de ponta a ponta, desde a linha da prospecção até a linha de fechamento, acompanhamento, relatório financeiro. Então, assim, realmente é um sistema fantástico, dá uma base muito boa e tem um nível de entrega, no meu ponto de vista, melhor do mercado. Ele vai falar um pouquinho mais à frente. Tenho também o Leandro Girodo, que é um mestre, um papa aí na situação de prospecção, fechamento da Lemon Corretora. Com frequência enorme, ele está gerando conteúdo das redes sociais, trazendo muita coisa bacana para o corretor, tentando sempre inovar, trazer conteúdo útil. E é um formador em essência. Então, gente, sejam muito bem-vindos. A palavra está com vocês. Queria que vocês participassem um pouquinho, dessem início aí, se apresentando e dizendo qual a satisfação, o ponto que vocês acham interessante participar desse painel. Léo, pode começar. Começa pelos mais velhos? Os mais velhos. Eu não quis dizer isso, que ia ficar esquisito, mas vamos lá. Eu já imaginei. Eu ia falar, começa pelos palmeirenses, mas deixa o Léo começar. Ele tá feliz. Deixa o Léo começar. Tava indo boa essa gravação até agora, mas tudo bagunçou, bem. Bagunçou. Já. Pois é. Bom, obrigado pelo convite aí, pela oportunidade. Obrigado. Agradeço ao pessoal da Educa pelo evento, né? Acho que é muito importante isso para o nosso mercado. E a gente poder falar a respeito de tecnologia, falar a respeito das nossas soluções e trocar experiências, trocar casos que a gente já teve. Acho que é um ganho muito grande para o mercado, com certeza. Então, já denunciaram aí que eu sou o mais velho dos três do mercado, né? Estou desde 97 trabalhando com seguro, desde 2000 com o saúde, então são 25 anos de seguro e 22 com o saúde, com o Sisweb, que é a nossa ferramenta para gestão da corretora, gestão de produção, comissionamento, é um RP para a corretora de benefícios, e com o painel do corretor, que é a nossa ferramenta de CRM, gestão de negócios, de leads, a parte toda de prospecção e a parte de cotação de saúde e de odonto. Então, de fato, são ferramentas que a gente já tem aí há quase 20 anos, né, de maturação, de desenvolvimento, de pesquisa e atendendo aí uma grande parte do mercado. Então, não sou palmeirense, como o Leandro mentirosamente anunciou inicialmente, mas de fato sou o mais velho aqui do mercado e obrigado pelo respeito para eu começar a apresentação. Então, agora a gente agora vai com o corintiano Leandro Girodo, agora ele se apresenta. É isso, valeu, obrigado. Estou tentando me acostumar com Endeca campeão. Pois é. Isso também é estranho. Mas, Gustavo, é um prazer, né, estar aqui com você, com o Léo, né, com o pessoal da Educa e o Anderson, né, falar sobre tecnologia. E por muito, muito tempo, né, o mercado de seguros ele passou longe, né, a tecnologia era algo distante, mas que atualmente
é um tema, né, muito bem falado, porque realmente a tecnologia ela faz uma diferença muito grande. Hoje, para você otimizar o tempo, para você ajudar o cliente de uma forma, com uma velocidade maior, né, para você buscar informação, a tecnologia está aí, ela é muito importante. Então, é uma satisfação, né, eu estar aqui com vocês. Né? Eu tenho 20 anos de mercado, comecei com 20 anos, vou fazer 40, dia 12 agora, né, dia 40. Então, estou com 20 anos de mercado, cara. Metade da minha vida eu passei vendendo aí plano de saúde, que é algo que para mim é minha vida, cara. Meu dia a Maravilha. dia, né? Então, muito, muito obrigado. Valeu, Léo. Então, muito obrigado, todo mundo devidamente apresentado. Eu vou fazer o papel aqui do corretor completamente leigo, que não entende do mercado, tentando absorver de vocês o máximo de conhecimentos possíveis. E a gente separou aqui algumas perguntinhas que a gente entende que são perguntas que fazem parte do dia a dia do corretor. Para a gente que já está no mercado há um bom tempo, eu estou há 19, a gente passou por várias fases, desde a época da fase de instalar sistema de cálculo da companhia em disquete, que vinha um catatal de disquete desse tamanho, eu vou denunciar a idade, mas vinham vários disquetes, vinham vários CDs e era um parto para fazer essa instalação. E hoje a gente tem todos os sistemas via web. Só que uma pergunta que ainda alguns corretores iniciantes perguntam é: qual sistema eu preciso para desenvolver bem a minha atividade enquanto corretor de seguros? E eu queria que vocês tentassem transparecer, ou dizer o que é que vocês acham realmente, os sistemas que vocês acham básicos, assim, que todo corretor deveria ter. Olha, você vai ter o básico é isso. Eu acho que o mínimo que você tem que ter de preocupação é esse ponto. Que aí talvez a gente consiga ajudar os corretores que estão iniciando nesse universo de tecnologia dentro do mercado de seguros. Posso começar, Léo? Vai lá, Jerônimo. Cara, eu acho que assim, antes de falar do sistema, eu, por experiência própria, eu tenho que falar sobre, como que eu posso dizer, sobre o tipo, né, do sistema que a gente vai falar agora, ele tem que ser alimentado, né? E eu senti na pele o quão é inofensivo, o quão sem sentido é você ter o melhor sistema, o sistema intermediário ou o pior sistema, sem que você alimente ele. Nós vivemos numa era de dados, nós vivemos numa era da informação, mas muita coisa ainda nós fazemos, né? Nós trazemos pro sistema de forma integrada, mas algumas vezes manual, porque existe uma questão de conferência, existe uma questão de ajuste. Então, hoje, para mim, o primeiro ponto que eu poderia passar de dica para o corretor é, cara, tem que alimentar o sistema. Como um CRM, como qualquer coisa, você tem que colocar as informações lá dentro. Tendo as informações, qualquer sistema, Gustavo, ele vai te dar resultado, ele vai te dar a informação que ele se propõe a fazer. Então, acho que o primeiro passo, cara, é você alimentar o sistema. Eu, né, conversei com o Léo, a gente já tem uma amizade há um certo tempo. Durante muito tempo eu usei o Trindade sem preencher. E aí a gente tem aquela questão da mágica, né, da varinha mágica. Ó, comprei um sistema e aí você me dá o resultado. É que nem o pessoal que compra livro. Tem gente que compra um monte de livro, mas não lê nenhum. Mas só de comprar o livro já se acha mais inteligente, sabe? Então, já não, mais ou menos, agora... É mais ou menos isso. Hoje... pois não, fica à vontade, Léo. Não, então o sistema ele tem que ser alimentado. Hoje, assim, acho que um básico para o cliente ter, né? Eu gosto muito do Trindade, sou suspeito para falar, mas uso muito o Trindade como base. Eu uso um sistema financeiro chamado Conta Azul, que é um sistema que une todas as minhas finanças, né? Dentro da corretora eu gosto muito também, tá? Mas se o corretor estiver começando, uma planilha em Excel já ajuda, né? É importante. Não é o ideal por conta da LGPD, mas algum sistema de gerenciamento, né, que ele possa usufruir, que ele insira as informações, vai dar o resultado. Então, hoje, aqui na corretora em si, eu uso o Trindade como um gestor de contas, né, do Saúde, eu uso o Teleporte como um gestor de contas do Alto e alguns outros ramos, e eu uso o Conta Azul como um gerenciador financeiro. Mas eu queria só frisar essa questão de você alimentar, porque senão nada vai adiantar, nenhum. Perfeito. Vai lá, Trindade. Quando a gente fala de tecnologia, se a gente faz um comparativo com
quando a gente começou, né, alguns anos atrás, a gente pode falar até algumas décadas atrás já, porque Algumas já tem décadas, é duas, verdade. né? É verdade, é verdade, é verdade. Mas a gente passou por um processo de aumento da dependência de tecnologia que é cada vez mais forte, mais presente. Então, quando a gente fala de sistema, a gente logo pensa em computador, e não necessariamente você tem um sistema informatizado. Você pode ter um sistema que é feito no mundo off, né? Não necessariamente é digital. O que acontece? Principalmente com a questão da internet, você ter a internet se popularizando em valores mais atrativos, em qualidade de banda e de conexão muito mais estável, muito maior, a gente vai viver mais uma revolução com o 5G que a gente ainda não sabe o tanto que isso vai mudar a nossa vida. E com certeza vai vir 6G, vão vir outros Gs aí pela frente, mas a gente passou a ter um mundo com processos cada vez mais automatizados, mais ágeis e digital. A gente tem o governo sendo digital, você tem sociedade digital, você tem discussões já há muito tempo, desde os anos 2000, aí você tem uma discussão na Europa, por exemplo, em que você tem a sociedade digital andando em conjunto com a comunidade europeia, com várias questões, com vários regramentos, em que a gente cada vez mais vai com a nossa vida para dentro do digital. No Brasil, a gente tem, por exemplo, a obrigatoriedade dos bancos fornecerem todos os serviços da agência online. A gente não tem ainda, e acredito que não vai chegar a ter, o dinheiro digital ali de impressão, né, que seria a mesma coisa que ter o caixa eletrônico em casa. Óbvio que isso não vai ter. Mas você tem o Pix, você tem outras formas de você lidar com o dinheiro de forma digital, carteiras digitais, enfim. Então, a gente tem uma automatização muito pesada do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Você tem muita facilidade que a tecnologia traz para a gente tem uma comunicação muito mais ágil, muito mais dinâmica, e a gente tem uma coisa que veio muito forte também, e que a pandemia acabou. Sei que o Gustavo vai entrar no assunto pandemia, mas só para já dar o gancho também, a gente teve uma questão na pandemia que intensificou ainda mais a questão da liberdade geográfica que a gente tem. Então, hoje, com um celular, com 4G, com um notebook, com acesso à web, você trabalha de qualquer lugar. Então, você ter o seu negócio minimamente informatizado, como o Leandro falou, você tem a questão de que uma estrutura muito pequena, muito enxuta, minimamente uma planilha de Excel, um Google Sheets, algo nesse sentido, você consegue ter um mínimo de controle sem que necessariamente você esteja preso a um local físico, né? O seu escritório é onde você estiver com o celular. Então, esse tipo de mudança que a tecnologia traz vai te obrigar, de fato, a ter um sistema. Então, você tem um sistema que, inclusive, são os dois sistemas principais que a Trindade oferece e duas situações que você precisa atacar. A prospecção, você precisa ter organização na sua prospecção. Não é barato você gerar lead, você comprar lead, é um mercado muito caro. Plano de saúde é um dos mais caros aí da geração de leads. Então, você não pode desperdiçar isso. Você precisa extrair o máximo dessas informações. Então, você atacar a prospecção, a organização dessa venda, a organização dessa entrada de informação, e fiz a venda, concluí a venda, eu preciso ter toda a gestão da minha carteira como um todo, que aí é onde você tem o SysWeb, por exemplo, porque eu preciso saber para quem eu vendi, quanto eu tenho que receber, de quem eu tenho que receber, para quem eu tenho que pagar. Dá para fazer isso com uma planilha? Inicialmente dá. Mas já tem um trabalho hercúleo, né? Começou a ter um acúmulo de informação com poucos meses de trabalho,
você precisa ter um sistema mais parrudo, e aí concordo com o Leandro em gênero, número e grau. Se não alimentar também, não adianta. Não Né? vai fazer milagre. Ainda não temos uma varinha de condão que tudo aparece lá. Vamos caminhar para isso, com uma série de integrações, cada vez mais automatizado, com certeza é o futuro não muito distante. Mas você tem um mínimo de interação que você tem que ter com o sistema para que aquilo funcione de fato. Né? Maravilha. Então, pelo que vocês estão me dizendo aqui, não existe sistema certo, sistema errado, melhor. O que existe é que o corretor, antes mesmo de procurar um sistema, ele tem que criar processos dentro da corretora dele para que ele consiga ter um ritmo de trabalho, tenha um abastecimento e ele consiga, obviamente, chegar no patamar de precisar de um sistema mais robusto, como o Sisweb e alguns outros. Então, nesse aspecto que vocês estão me dizendo, passa, inclusive, por uma condição do corretor se qualificar a nível de acesso à informação e se digitalizar. E aí vem um ponto. Com a pandemia, e aí puxando o gancho que o Trindade colocou, vários corretores tiveram que se adaptar ao digital, inclusive em linha de costumes. Tem corretor que não fazia reunião virtual. Tem corretor que ainda só fazia reunião presencial, gerente de companhia que não visita mais. Como é que vocês interpretam essa nova forma de trabalhar para o digital, do ambiente virtual, essa mudança de rotina para o corretor, de introdução das visitas? Não sei se vocês são adeptos, provavelmente sim, mas da visita virtual. O que foi que a pandemia trouxe no aspecto de tecnologia que mudou, ou se vocês acreditam que mudou a rotina do corretor? Olá, Geraldo. Olha, você colocou aí essa questão da reunião virtual, né? Realmente foi uma adaptação. Eu acho que antes da pandemia, eu não lembro, mas eu contava nos dedos de uma mão as reuniões virtuais que eu já tinha feito. E eu era totalmente contra. Não, reunião virtual, isso aí não existe. Mas a pandemia acelerou demais essa questão e tivemos aí muita adaptação, né? Muita mesmo. Não só para o corretor, mas também para as companhias. E eu até digo mais, Gustavo, que talvez aí o próprio mercado peneirou alguns clientes, alguns corretores, né? Então, deixamos de ter alguns corretores por conta dessa tecnologia, pessoas que não se adaptaram. Com certeza tivemos aí no mercado, tá? As reuniões virtuais, como você mesmo disse, eu acho que, para mim, ela reforça a confiança do cliente. Inclusive, aqui eu bato muito na tecla para o pessoal para chamar para a reunião virtual. Os problemas que se agravaram durante a pandemia foi até a questão da ansiedade. Né? Nós vivemos ansioso. Eu sempre falo que quando a gente tem um cliente solicitando uma cotação, ele quer rápido. Ele quer o retorno rápido, ele quer resolver rápido. Ele não tem tempo a perder, né? Tanto nós, como consumidores, quando a gente vai lá e chama alguém no chat ali rapidinho, a gente quer que responde logo, fica ansioso por responder. Nós temos aqui uma corretora aqui, um chamariz, né, que a gente sempre coloca, que é a cotação em tempo real. Eu adoro falar para o cliente, cara, eu quero fazer com você uma cotação em tempo real. Eu resolvo o seu problema em 15 minutos. Porque eu abro o Zoom, eu uso o multicálculo da Trindade, e aí eu otimizo o tempo. Em 15 minutos, eu mostro todas as vantagens e desvantagens de uma cotação para o cliente, e eu abro ali 3, 4, 5 opções para no final chegar a uma só. E aí sim eu encaminhar o orçamento do cliente já personalizado para o que ele deseja. Por quê? Porque às vezes você manda uma cotação de Bradesco, o cara fala, mas e a Somérica? E a Porto? E a Mil? Então, existe essa curiosidade pelo mercado. E quando você abre essa cotação em tempo real, e hoje com a tecnologia e o multicálculo adequado, você consegue orientar o cliente da melhor forma possível em tempo real, cara. Até 100 vidas, você joga lá, vai falando com ele, aí essa reembolso isso, e esse carência, e o preço. E se eu quiser incluir 2 pessoas, se eu quiser tirar 2 pessoas, você otimiza o tempo. Então, a tecnologia está aí para ajudar. Eu sou muito fanático ainda pela reunião presencial, que reforça ainda mais, mas a tecnologia, ela tem nos auxiliado muito, não só nas reuniões digitais, mas também na questão na questão geográfica, onde eu posso vender para quem está no Nordeste, no Sul, no Sudoeste, em qualquer lugar do Brasil. Obrigado, Léo.
Trindade, você, nesse aspecto do ambiente, o novo ambiente pós-pandemia, como é que você ressalta, o que é que você acredita que o corretor hoje pode mudar ou adaptar melhor para que ele tenha uma maior produtividade? É, a questão da pandemia, eu acredito que ela tenha forçado, de certa forma, pessoas que tinham mais resistência, como o Leandro acabou de relatar no caso dele, que também funciona. O presencial, o contato, né, ali pessoalmente, isso é insubstituível. Isso eu assim, não tenho dúvida. Você poder estar presencialmente numa visita, numa reunião, é sempre melhor. Mas você tem casos em que, mesmo antes da pandemia, não é possível, né? Até por conta de custos. Então, isso também já é uma tendência há muitos anos e que a internet possibilitou isso em escala, de você poder atender mundialmente sem precisar pegar um avião, né? A gente está num país com dimensões continentais, então a Trindade hoje, a gente já fez mais de 200 implantações de Sisweb pelo Brasil. A gente tem hoje cliente de Sisweb, de painel do corretor, em praticamente todos os estados. Eu tenho cliente em Manaus, eu tenho cliente, a própria VSX, que está no Nordeste, está em Sergipe. Infelizmente, eu não consigo pegar aqui o carro e em 15, 20 minutos está lá em Aracaju, que eu adoro, que é a coisa mais linda, mas não dá, né? É uma questão de otimização de tempo. E a gente não precisa nem dar esse exemplo mais extremo. Você pega em São Paulo, para quem é de São Paulo, para quem conhece São Paulo, você sabe que tem pontos em São Paulo que, sem você sair da cidade, você anda 70 quilômetros dentro da cidade. Então, quando você não tinha essa possibilidade de fazer as reuniões de forma remota, ou uma outra questão que veio junto aí, que acelerou não só a questão da prospecção e das reuniões, mas da venda de forma online, que existia uma resistência muito grande, até por parte de algumas operadoras, de se implantar, teve que fazer algumas até correndo, acelerado, porque senão ficaria sem vender nesse período. Mas você tem um corretor que está no centro de São Paulo, que é um local de concentração de corretoras, ele precisa ir até a Zona Sul para buscar uma proposta, para levar até um cliente na Zona Norte, aí ele volta na Zona Sul para levar a proposta, e essa proposta faltou uma assinatura, ele tinha que voltar na Zona Norte. Você perdia o dia com uma proposta. Para quem aí também trabalha, o Leandro pode atestar isso também, no trabalho dele de corretor, quando você faz uma venda, por exemplo, de um produto dental, que você tem um ticket médio muito baixo, ele não paga o deslocamento. Então, nesse sentido de você ganhar em escala e você ter uma economia em que permita que aquela venda seja minimamente lucrativa, você tem essa opção que ela é ótima, maravilhosa, né? Então, quem tinha algum tipo de resistência com relação às visitas não presenciais, a fazer as reuniões virtuais, não tinha uma outra saída, né? E a gente vem, de fato, de uma mudança, você tem aí o termo que o mercado está muito acostumado, do pastinha, né, do corretor pastinha, ou vendedor pastinha, que era, ainda tem quem o faça, mas hoje óbvio que muito menos, mas era o corretor que saía com uma pasta embaixo do braço com todas as tabelas impressas. Hoje você, no celular, no tablet, no notebook, enfim, com o sistema, você leva isso sem essa necessidade de impressão. Então, a gente tem resposta muito mais rápida, muito mais imediata para essas demandas, e que a visita digital remota, ela é uma ferramenta a mais quando você não consegue. Então, economia, produtividade,
a precisão das informações, porque você está ali online com o cara. Esse esquema que o Leandro falou, que ele conversa com o corretor, mostra a cotação para ele envia a cotação, já conversa com o cara na hora e fala, ó, isso aqui está caro, espera que eu vou colocar outro. Você não precisa voltar no escritório para pegar, você já atualiza ali com um clique. Então, quem não se adaptar a isso, quem não se adequar a isso, com certeza vai perder negócio, porque o Leandro está fazendo isso, né? O Gustavo está fazendo isso. Os corretores, eles têm que fazer isso, porque hoje é o mais rápido. Show de bola, Trindade. E vamos lá, junto com brinca o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, a gente tem um universo aí imenso com relação a sistema, forma de se trabalhar, acesso à informação mais rápida, mais ágil, foto de documento indo para lá, foto de documento vindo para cá, o cliente que faz todo o fechamento via WhatsApp. Só que vários corretores ainda não se atentaram, ou se já chegaram a ler, não estão colocando em prática, vários deles, uma coisa chamada LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E ela vem, em algumas situações, com penalidades bem significativas. E eu queria que vocês nos trouxessem um panorama no cotidiano do corretor, principalmente o Trindade, que está lidando com isso diariamente por conta do sistema, quais cuidados o corretor deve ter, ou se o corretor ainda não se atentou à LGPD, o que seria e quais as atribuições que a LGPD traz para o dia a dia do corretor, para que ele tenha cuidado, para que ele se atente a essas condições de tecnologia e o que isso pode trazer de prejuízo ou de multa para o dia a dia do corretor. Trindade, essa eu quero que você inicie aí, que você já está escolado na LGPD aí. Trazer um panorama aí para a gente. Do meu lado até, Gustavo, é tudo por conta dele. Eu falo, meu, tá tudo... Eu acho que é a melhor pessoa, né, Léo? É com o Léo mesmo. Aí ó, já me deu um bom gancho. Isso não é só comigo, isso tá todo mundo envolvido, né? Papelzinho em cima da mesa, né, Trindade? Documentação, proposta em cima da mesa. A questão da LGPD, isso quando surgiu, né, quando se iniciou essa conversa toda e o surgimento da lei, enfim, para a Trindade isso foi muito bom, foi muito positivo, e a gente teve pouquíssimas adequações aqui, porque a gente sempre trabalhou com informação dos outros. Então, a questão de segurança para a gente sempre foi, e continua sendo, óbvio, independente de você ter essa lei, a segurança da informação ela é fundamental. Informação hoje é dinheiro, né? Você trabalha informação, você tem grande parte ali do teu capital, é a informação que você tem. E quando a gente fala LGPD, a preocupação não é só com o digital. É óbvio que o digital ele potencializa algumas situações, agiliza, que aí entra dentro dessa conversa toda que a gente está tendo de o quão dinâmico, muito mais dinâmico as coisas se tornaram, mais urgentes, mais rápidas, por conta da disponibilidade da informação em tempo real, muitas vezes. Mas você tem uma proposta, você ainda tem algumas companhias em que a venda não é online, a venda é no papel. É a antiga proposta no papel. Você ter uma proposta no papel em cima da sua mesa, com todo o preenchimento, com todos os dados do cliente, com a declaração de saúde preenchida, e alguém pega essa proposta e leva, você tem uma falha de LGPD aí. Então, essa proposta que está na mesa do corretor, do vendedor, e não está com a Trindade, não tem como a Trindade segurar isso. Então, óbvio, as informações que estão dentro dos sistemas da Trindade, ela vai ter uma série de cuidados e de camadas de segurança que protejam e que só quem tem direito a ver aquela informação vai ter acesso a isso. A gente tem uma questão, por exemplo, com troca de informação por e-mail, que é uma coisa que a gente usa e-mail hoje para tudo, né? Mas não necessariamente o e-mail é uma forma segura de você trocar informação.
Então, você, teoricamente, pela lei, você não poderia trocar algumas informações por e-mail, porque o e-mail não é seguro. Então, você precisa ter sistemas em que você vai trafegar esse tipo de informação com protocolos de segurança, com conexões seguras, em que você não exponha essa informação no meio do caminho, que você não tenha um risco de você ser interceptado, daquela informação estar disponível para quem não deva ter acesso. O WhatsApp, que é algo praticamente universal hoje, assim, não... Conheço o senhor Ariovaldo Braco que não tem WhatsApp, o Leandro até conversou com ele esses dias, ele não tem WhatsApp. Mas é muito raro você Como não... pode? Pois é, ele é feliz, né? Ele é feliz, Ele é sabe feliz. disso. É Feliz, verdade, é verdade. verdade. Ele é feliz. Mas você não pode trafegar certas informações via WhatsApp. Você faz backup, tudo bem, né? A comunicação ponto a ponto é criptografada e ele é segura. Mas a partir do momento que você faz o backup disso no Google Drive da vida, você perde a segurança, porque você vai poder restaurar isso num outro lugar. Ou a partir do momento que você está utilizando isso no teu desktop. Se você não tem uma VPN, que vai ser um canal de comunicação fechada, segura. Então, você tem vários aspectos que você tem que prestar atenção. E hoje, E Trindade, desculpa só te pode falar. interromper nesse aspecto. O que é que você ressalta para o corretor, principalmente aquele corretor que não tem tamanha robustez a nível de sistema, dicas práticas de como o corretor ele pode ter o cuidado, mesmo que não seja numa escala de várias camadas de proteção, mas evitar o básico para ele ter algum tipo de problema com LGPD? Sair correndo do Excel. Sair correndo do Excel, pois é. Você tem uma responsabilidade muito grande com essa informação. Então, a partir do momento que você, corretor, tem a informação do seu cliente, você é responsável por essa informação. Então, você não pode comercializar essa informação, você não pode enviar essa informação para quem não é envolvido diretamente no processamento daquela informação, para quem não precisa daquilo. As questões não só digitais, mas físicas, como a gente falou do papel, que as pessoas muitas vezes não se preocupam. Isso é muito importante, tem que tomar cuidado com relação a isso. E você trabalhar com essas informações em Excel e trocando isso por e-mail é um risco muito grande que você assume e você tem que fugir disso. Você minimamente tem que ter algum sistema para tratar essa informação e fazer isso trafegar em protocolos seguros, em maneiras seguras de comunicação. O cara que é menor, não necessariamente ele vai ter uma estrutura de TI que dê suporte a ele, e muitas vezes ele trabalha sozinho e faz isso sozinho. Ele precisa ter uma empresa que vai auxiliar ele minimamente a fazer isso. Porque se ele começar a fazer isso que o Leandro falou do Excel, e passar Excel para lá e para cá com informação, as questões de segurança para você compartilhar informação tem que ser algo muito bem controlado, com perfis de acesso, com auditoria. Você liberar acesso só para quem pode. Você coloca a mão no planner de Excel, você tem toda a base do corretor com todas as informações ali, muito mais fáceis disso vazar, por exemplo, né? Então, não tem muito para onde fugir, você tem que ter minimamente um sistema que vá te proteger o seu cliente, proteger as informações do seu cliente e se proteger também. E a questão do home office, de você estar trabalhando em casa, isso também traz um desafio adicional, porque você, geralmente, quem trabalhando em casa, quem trabalha em casa, não vai ter a mesma estrutura de quem trabalha numa grande companhia ou numa corretora minimamente organizada, com questão de antivírus, de firewall, de mecanismos mínimos de proteção a acesso não autorizado. As nossas bases de dados, já há muitos anos, elas estão em nuvem, estão em grandes data centers. É muito mais fácil você ver casos, já há anos, de invasão de dados em servidores internos, que corretores ainda têm ou tinham até então,
do que você vê invasões em grandes data centers, em grandes fornecedores de serviço em nuvem, porque os níveis de segurança são muito maiores. Então, uma coisa básica, você ir para um serviço mais parrudo, um serviço com um mínimo de segurança, que vai ser muito maior do que o que você vai ter internamente num servidor ou na sua máquina. Então, ir para a nuvem, nesse sentido, é fundamental. No mínimo, um sistemazinho de abastecimento de dados, um CRM básico, ele já tem por obrigação fornecer isso. Então, o ideal é que você tenha pelo menos isso, né? Pelo menos isso, exatamente. E Maravilha. todos os seus arquivos Word, Excel, PowerPoint, o que for, Tudo ter ali. uma proteção de um gerenciamento de arquivo de uma grande empresa, que você vai ter isso num custo hoje que é muito acessível e não vale você fazer essa economia porque o risco que você corre é muito grande. Perfeito. Uma coisa que a gente usa aqui, Gustavo, todos os dias, tem um aplicativo básico que chama CCleaner de limpeza, e aí a gente passa ele todo dia no final do dia, porque ele faz o logout de todas as contas. Então é muito importante também, algo que a gente fica sempre logado, sempre logado, sempre logado, deixa o computador ligado muitas vezes, então passava a noite ligada, você só liga a tela e vai embora, o seu computador ele fica exposto o tempo inteiro. Então hoje aqui a gente passa esse antivírus porque ele desloga de tudo, e todos os computadores eles também são desligados, porque resumidamente, cara, para você se manter 100% na LGPD é difícil, é muito difícil, não dá, igual até o próprio Léo falou aí com a questão de e-mails, com a questão de WhatsApp, mas a gente não pode vacilar, a gente não pode... Você pode minimizar o prejuízo. Minimizar o risco, exatamente. Então, você ter um sistema é muito bom para você alocar as informações, com login e usuário, então essa questão é importante, sair um pouquinho da planilha Excel, alocar ela em locais específicos, né? Mas essa questão aí de uma dica prática que já ajuda bastante é você fazer o logout de todas as suas contas todos os dias, e não deixar o computador ligado também, cara. Desliga o computador. Beleza. Embora. Maravilha. Gente, só para a gente dar seguimento aqui nessa linha, muito se comenta, o corretor ele fala, vários corretores têm receio, os corretores mais novos talvez estejam um pouco assustados com o ambiente onde sempre existe aquela ameaça, o corretor de seguros vai ser substituído pela tecnologia, as seguradoras vão fazer a venda direta, não se precisa mais do corretor, existe um site onde você vai lá e contrata e não tem necessidade de intermediador no processo de vendas. Eu queria que vocês, que já estão no mercado há muito tempo, assim como eu, tentassem passar um panorama do que é que vocês entendem que vai se desenvolver a atividade do corretor nos próximos 5 anos. O que é que vocês acreditam que, de fato, já mudou, vai mudar na vida do corretor. Algumas coisas são claras, como, por exemplo, a prospecção no ambiente digital, ela vem ultrapassando e muito a prospecção no ambiente off. Mas o que é que vocês entendem? Como vocês entendem o futuro do corretor nesse ambiente digital? De fato, existe um risco para o corretor no aspecto das seguradoras, das operadoras de saúde venderem direto no site? O que é que vocês entendem a nível de perspectiva de futuro do corretor nesse ambiente de tecnologia? De fato, a tecnologia ela oferece um risco para a vida do corretor, para a permanência e para a profissão do corretor? O que é que vocês acham nesse aspecto? Vai lá, Diogo. Bora lá. Cara, eu acho que tem público para tudo, Gustavo. Público. Tem gente que gosta do Nubank, tem gente que gosta de ir lá no caixa falar com o atendente, né? Eu acho importante a tecnologia, né? Ela está chegando forte, realmente. E essa questão do corretor de seguros, em 5 anos, ele está extinto, a profissão, entre aspas, aí estaríamos 100% através de canais digitais. Eu não acredito que isso aconteça, até porque hoje nós temos já algumas empresas, né, como acho que é a Group, algumas coisas voltadas para o seguro automotivo, né, mas ainda com muitas falhas, porque realmente o usuário final, né, o cliente, ele tem dúvidas. E você ter algo robotizado, ele muitas vezes não envolve a questão da autoridade, do conhecimento, para que seja passado uma cotação ou um estudo no perfil da pessoa. Dentro dessas empresas automatizadas, existem muitas contratações
básicas, onde a pessoa só olha o preço. Eu vou aqui que custa R$200, que custa R$300, mas realmente não é aquele seguro em que você precisa, é aquele seguro que faça sentido quando você tiver o sinistro. Eu não acredito que o corretor ele venha a deixar de existir nos próximos 5 anos. Eu quero muito que aumente ainda o número de corretores, porque a gente precisa, né, nós temos hoje 122 mil corretores cadastrados no Brasil, então é muito pouco perante a população e perante a demanda, né, dos corretores, e muita coisa ainda fica na mão de grandes empresas e dentro de uma mão de obra desqualificada só por demanda mesmo. Então, quanto mais corretor a gente tiver, melhor aí para o cliente final vai ser atendido, justamente por isso, por conta do perfil. Cada um é cada um, né? Cada um tem um diferencial, cada um tem uma necessidade diferente, tá? Talvez alguns seguros como o odontológico, como até mesmo seguro alto em alguns pontos específicos, dependendo da cobertura que você tiver, talvez isso você venha a avançar. Mas seguros como um saúde, como um seguro de vida, dentre outros, eu não acredito que isso venha a ser digitalizado. Ainda precisamos do ser humano explicando o que faz sentido para cada um. Ou seja, aqueles que a gente pode determinar como commodities, você só discute preço, talvez o ambiente digital venha a suprimir a necessidade do corretor, mas os que têm a consultoria, provavelmente não. Não tem jeito. Às vezes o cara tem que pagar mais caro para fazer mais sentido, e não quer dizer que o mais caro é pior, ele não está pagando mais caro, ele está investindo melhor, ele está aí com uma contratação mais voltada para o perfil dele, né? Então eu acredito muito nisso. Idade? Eu acho que muito dentro dessa linha do que o Leandro está dizendo, você tem uma questão de serviço, né? Uma questão consultiva. E, óbvio, aonde as empresas podem cortar custo, as empresas buscam cortar custo. Se você tem uma companhia, uma seguradora, uma operadora, enfim, que entende o corretor como custo, vai ser cortado em algum momento. É possível fazer isso nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? Eu já vi estimativas que o trabalho do corretor seria automatizado de 20 a 25, seria automatizado até 2030, que nos próximos 20 anos, corretor de seguro é uma das profissões que vão desaparecer. A molecada de hoje, os filhos do Leandro, provavelmente vão trabalhar numa profissão que ainda não existe. A coisa é muito dinâmica. É um risco que o trabalho do corretor de seguros acabe? É um risco como diversas outras profissões. Acontece que, no caso específico do saúde, o corretor, muitas vezes, tem dificuldade com a quantidade de informações e de itens e de produtos. Imagina o cliente final. Então, você não tem ainda, isso é como eu vejo e percebendo esse mercado, você ainda não tem condição de, na geração atual, com o mercado atual que a gente tem, as pessoas, e pela complexidade dos produtos, de 100% dos consumidores finais tomarem a decisão de qual é o melhor seguro para ele. Então, você tem um trabalho de consultoria, você tem um trabalho consultivo para verificar o perfil do cliente, a questão da rede, a questão de valor, a questão de reembolso, quem pode, quem não pode, onde, carência. Então, você tem... Estou citando alguns exemplos, mas a saúde é muito complexo nesse sentido. Outros, o próprio dental, como o Leandro falou, que é algo mais simples. Você tem aí algumas companhias que já vendem de forma online há muito tempo e que hoje ainda tem o corretor, porque é obrigatório que tenha ali o corretor, se não faria isso de fato de forma direta, né? A gente tem ainda um modelo mais para o europeu do que para o americano, de você ter ainda o corretor e não ter a venda sem o corretor. Para o saúde, eu acho que ainda vai um tempo para que você tenha até o mercado consumidor
pronto, preparado para entender aquilo e contratar. Com relação à operacionalização de um sistema, hoje está todo mundo, é muita gente, mas você tem um público muito grande que está super acostumado com aplicativos dos mais diversos tipos. Verdade. Que vai do Spotify ao iFood, em que você pode ter ali uma questão de fazer uma compra ou só consumir algo que você já contratou previamente, então você não está comprando ali o tempo todo, mas você tem experiências em aplicativos, em sistemas diversos, em que você vai criando uma familiaridade cada vez maior. Eu não vejo tanto o problema da cultura das pessoas utilizarem aplicativos, utilizarem os sistemas para fazer isso. A questão é toda a informação que permeia aí o saúde e que você precisa de alguém para te auxiliar a tomar a decisão. E hoje, para as operadoras e as seguradoras mexerem nisso e já desativarem as forças de venda simplesmente e passarem a ter um modelo totalmente independente do corretor, vai ser de fato uma quebra de paradigma aí muito grande, um choque, e que eu não sei se em 5 anos isso acontece. Vai acontecer em algum momento? Vai. Mas é bom a gente já estar se preparando para isso, com outros modelos de negócio, né? É importante. Mas não vejo que isso seja para 5 anos, não, nem para 10. Eu acho que é algo, de fato, aí, 20 anos, eu acho que é uma previsão um pouco mais factível, né? Porque você vai ter que avançar com um produto mais fácil de ser entendido também para o consumidor. Então, acho que também tem isso. Não é só a tecnologia, é o produto em si. Só queria fazer um complemento também, Gustavo, porque o cliente, no final das contas, ele não quer ficar ligando na central. As operadoras não estão preparadas para essa demanda. O cara não quer, ele não quer ficar ligando na central e fazendo uma movimentação, ele não quer ligar na central e pedir um boleto, ele não quer ver um reembolso, ele quer pegar o WhatsApp dele e falar assim: Leandro, cara, meu boleto tá atrasado, manda aí. Leandro, preciso incluir 2 funcionários. Leandro, cara, meu reembolso tá errado. Leandro, minha esposa tá com um negócio lá, uma cirurgia lá, e, cara, tá dando errado, vê aí pra mim o que é. Então, ele quer essa praticidade, e ele sozinho, ele não... Esse é o trabalho consultivo que você faz, né, Leandro? Exato, exatamente. É isso aí. Perfeito. Gente, a gente está se aproximando do fim agora, partindo para as coisas finais. Eu queria que cada um de vocês resumissem corretor mais tecnologia. Como, de forma muito breve, essa união deve acontecer no dia a dia do corretor? Bom, ela deve acontecer com muita frequência. Todo dia, toda hora, todo minuto. Hoje em dia nós temos muitos aplicativos, muita tecnologia nova que auxilia o corretor. Só que o corretor, ele tem uma mania de usar 5 minutos, usar 2 minutos, falar que é difícil e tirar, e pôr embaixo do braço. De ele começar a usar, falar, e aí ele volta para a planilha. Aí ele, mas aí ele, bom, CRM, ele volta para o Google Agenda. Não é, cara, você tem que insistir. Você tem que usar, você tem que aprender, você tem que se acostumar, que nem a dirigir, né? Daqui a pouco aquilo vira no automático. Eu digo isso porque já passei por diversos sistemas, a Idade é um deles, e eu tive que me acostumar, então hoje eu não fico mais sem. Um próprio CRM que a gente usa aqui, que é o Pipedrive, é difícil pra caramba, mas me acostumei. E a partir do momento em que você insistir realmente na tecnologia e você colocar ela como uma prioridade, utilizando realmente, fazendo o uso todos os dias, todas as horas, Só porque a gente estava chegando no finalzinho, acho que ele caiu. Beleza, Trindade. Então você hoje em emenda aí dia que eu acho... Voltou. cortou, mas voltou. Voltou. Vai otimizar muito seu tempo e vai fazer muito sentido, cara. Então, corretor e tecnologia, não larga a tecnologia. Não larga a tecnologia, cara. Segura, insiste que vai dar certo. Maravilha. Valeu, Girodo. Trindade, é contigo, para a gente finalizar. Eu entendo que tudo isso que a gente veio falando, né, nesses 45 minutos aí de bate-papo,
a tecnologia hoje ela tem um papel central nos negócios, para qualquer segmento. O ganho de produtividade que você tem, o nível de aproveitamento das oportunidades que você consegue atingir com os seus, com o sistema, com tecnologia, com a informatização dos seus processos, hoje você não vive, você não trabalha sem a tecnologia presente na vida. Então, se a gente já está tão inserido nesse contexto, e não só nós que trabalhamos fornecendo as soluções para os corretores, mas o cliente na ponta, ele quer isso também, porque a vida hoje ela está seguindo dessa forma. Então, você vai perder oportunidade, você vai deixar de ganhar, você vai deixar de aproveitar melhor o seu potencial, o seu cliente, os seus clientes, a sua carteira, se você não estiver utilizando o sistema, se você não estiver totalmente inserido nesse contexto. Então, você tem a sociedade, você tem o nosso mercado todo indo para essa direção, todo utilizando de soluções de tecnologia. Quem não utilizar vai ficar para trás. E num mercado super concorrido, super competitivo, é um diferencial mínimo, né? Se você não tiver isso, você já está quilômetros para trás aí. E vai comer poeira, vai ficar para trás. Não tem o que fazer. Você não gosta, vai ter que gostar. Não tem jeito. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Veio para ficar. Maravilha. Trindade, muito obrigado. Agradeço imensamente a participação do Trindade, do Girudo. Agradecer a Educa Seguros por essa oportunidade de trazer esses dois papas aí do mercado que estão há muito tempo, trazendo, difundindo conhecimento, falando sobre tecnologia, fazendo com que o corretor tenha mais informação e consiga desenvolver o trabalho de forma ainda mais proativa, ainda mais eficiente. Muito obrigado, um forte abraço, continue aí com o Congresso. Um abraço.